Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado O Brasil na Primeira Guerra Mundial. É um vídeo do canal Nerdologia, eu vou deixar o link aqui na descrição, então já sabem, passem por lá, deem lá um apoio no vídeo original e é isso. Vamos lá então aqui ver qual é que é a importância do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Basicamente, eu não tinha bem noção de que o Brasil tinha participado na Primeira Guerra Mundial. Aliás, para quem não sabe, Portugal também participou na Primeira Guerra Mundial e, obviamente, eu sei muito bem qual é que foi a importância de Portugal na guerra e tudo mais, mas eu não faço ideia de qual é que foi a importância do Brasil, quando é que entrou na guerra. Então, vamos aqui ver isto e bora lá. Então amigos, vamos lá então aqui ao que interessa. Brasil na Primeira Guerra Mundial. Play. Bora lá, este canal Nerdologia é muito bom. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Separe sua xícara de café caso você não esteja em guerra. E hoje vamos ver sobre o Brasil na Primeira Guerra. Café do Brasil, ok, este saco parece ser bastante antigo. E um jornal a dizer o Brasil na Grande Guerra. Brasil com Z. O Brasil escreve-se com S, né? Isto aqui era antigamente, com certeza. Aliás, acho que em inglês ainda se escreve com Z, né? Mundial. 100 anos atrás, no dia 26 de outubro de 1917, o Brasil proclamou guerra contra o Império Alemão e entrou na Primeira Guerra Mundial. Um evento importante para o Brasil, embora a maioria dos seus efeitos sejam indiretos e sentidos apenas anos depois. Inicialmente, o Brasil declarou neutralidade. Ao contrário de quando ocorre uma guerra em que você não está envolvido numa partida de um jogo de estratégia, no direito internacional é importante os países declararem neutralidade. Ao fazer isso, ele garante que não irá atacar países envolvidos e, principalmente, que espera não ser atacado. Espera, pois não quer dizer que isso não exista, né? Por exemplo, eu lembro-me muito bem da Bélgica, acho que a Bélgica na Primeira Guerra Mundial era neutra e mesmo assim foi invadida pela Alemanha e, se eu não me engano, acho que na Segunda Guerra Mundial também. Posso estar enganado, mas eu tenho quase a certeza que é isto. Países neutros também seguem normas sobre o uso de seus portos por navios dos países em conflito e podem manter comércio internacional, algo importante para o Brasil e sua economia exportadora na época, especialmente de café. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha adotou uma estratégia naval baseada na guerra submarina. Usava submarinos, navios menores e mais baratos, para afundar navios mercantes que levassem recursos para a Europa, especialmente para o Reino Unido, um país insular. Ao fazer isso, a Alemanha pretendia estrangular a economia e a capacidade britânica de se manter na guerra, sem a necessidade de enfrentar os navios de guerra da Marinha Real Britânica, maior e mais poderosa. No dia 1º de fevereiro de 1917, a Alemanha retomou o que é chamado de Guerra Submarina Irrestrita, que havia sido interrompida. Qualquer navio considerado suspeito em qualquer região seria um alvo para os alemães, mesmo neutro. Anteriormente, apenas navios que cumprissem alguns critérios... Isto é muito mau, a sério, eu não tinha noção disto. A Alemanha atacava qualquer navio mesmo que tivesse neutro? Seriam alvos legítimos. No dia 5 de abril de 1917... Bem, também é verdade que eles invadiram países neutros, portanto faz sentido. Um navio mercante brasileiro, o vapor Paraná, carregado de café, navegava de acordo com as regras dos países neutros no norte da França. Mesmo assim, ele foi atacado por um submarino alemão, afundado, causando a morte de 3 brasileiros. Dias depois, o Brasil rompeu relações diplomáticas com o Império Alemão. Entre abril e outubro de 1917, outros 3 navios brasileiros seriam atacados por... a Alemanha estava mesmo a fazer de propósito. Parecia mesmo que queriam que o Brasil entrasse na guerra. Os alemães. É por isso que, na declaração de guerra, o Brasil afirma que reconhece o estado de guerra iniciado pelo Império Alemão contra o Brasil. Exato. Se a Alemanha começou a atacar o Brasil primeiro, é óbvio que eles é que são, digamos, os causadores da guerra. Eles é que atacaram primeiro, né? No mesmo período, como represália, o Brasil confiscou 42 navios alemães que estavam ou passaram por portos brasileiros. Nesses meses de 1917 e em 1918, também tivemos diversas manifestações populares anti-germânicas no Brasil. No Rio Grande do Sul, um estado com uma grande comunidade de alemães e descendentes, foram organizadas passeatas e atos de vandalismo contra estabelecimentos comerciais ou culturais da comunidade alemã. Eventos similares também ocorreram no Rio de Janeiro. Principalmente, protestos e críticas causaram a renúncia do catarinense Lauro Miller,
ministro de Relações Exteriores do Brasil de fevereiro de 1912 até maio de 1917. Sua posição política a favor da neutralidade foi chamada até de traição ou de espionagem, já que ele era filho de alemães. Exato, o nome dele revela muito, né? Müller é um nome claramente alemão. A participação efetiva do Brasil no conflito era prejudicada pela... Se bem que eu não acho bem que, imaginem, a comunidade de alemães que viviam no Brasil não tinham culpa, digamos assim, de que o seu país estivesse a ser completamente, digamos, louco e a atacar os países neutros, né? As pessoas também... Isso aí normalmente é uma coisa que acontece sempre na guerra, mas não sei, eu acho que, por exemplo, a comunidade que vivia lá não tinha culpa de nada, né? A falta de recursos do exército, que também adotava doutrinas já antiquadas. Foi elaborado um plano por João Pandiá Calógeras, o único civil que foi ministro da guerra na história republicana brasileira. Defendia a ideia de que o Brasil deveria usar todos os recursos possíveis para enviar uma força de grande porte para a Europa, que seria treinada pelos franceses e cujo custo seria compensado pela posterior participação brasileira nas indenizações de guerra, além do prestígio internacional. O plano não foi adotado devido à falta de uma política externa clara, agravada pelo ano eleitoral e pelos desdobramentos da guerra. O Brasil, entretanto, enviou missões militares para a Europa. Uma missão médica, militar e civil que ficou na França cuidando de feridos e doentes de gripe espanhola. Um grupo de aviadores para a Força Aérea Real Britânica. E um grupo de oficiais e sargentos do exército que combateu como parte do exército francês. O propósito desse grupo era aprender sobre as novas maneiras de combate e trazer esse conhecimento de volta, mas alguns se destacaram em combate, como o futuro Marechal José Pessoa, irmão de João Pessoa, futuro governador da Paraíba. José Pessoa viria a ser um dos principais reformadores do exército, defensor de um papel democrático das Forças Armadas e chefiou a comissão de localização da nova capital federal, que escolheu o local exato onde hoje está Brasília. O papel do Brasil na guerra marítima, entretanto, era desejado pelos países envolvidos. No início do século XX, houve uma reorganização da Marinha brasileira. Com isso, no início da guerra, o Brasil contava com uma frota pequena, mas moderna, com 2 navios de destaque, os Dreadnoughts São Paulo e Minas Gerais. É assim, faz mais sentido ter, ou seja, como é que se diz? É tipo, vale mais poucos, mas bons, né? Ou seja, se calhar vale mais até a pena ter uma frota pequena, mas que seja moderna, do que uma frota gigante, mas muito antiquada e que tenha problemas e assim, né? Que, junto com outros navios, patrulharam... Claro que o ideal seria ter uma frota grande e moderna, né? Mas se isso não era possível, vale mais que seja pequena e moderna do que ser grande e antiga. Uma costa brasileira Acho contra eu. os submarinos. Também foi formada a Divisão Naval em Operações de Guerra, composta de 8 navios. Essa esquadra foi incorporada ao Almirantado Britânico para patrulhar a costa noroeste africana. A frota sofreu um surto de gripe espanhola que custou a vida de mais de uma centena de marinheiros e diminuiu seu papel operacional. Naquela época a gripe espanhola era terrível, muita gente morreu com isso. Muitos dos efeitos da guerra no Brasil, entretanto, foram sentidos internamente. O fim do conflito deu um novo impulso para as ondas imigratórias de europeus para o Brasil, fugindo da destruição do pós-guerra. A guerra também diminuiu o comércio internacional de produtos de consumo, já que o foco das economias tornou-se a guerra. Isso incentivou a indústria brasileira, que passou a suprir a demanda interna por produtos industrializados com o desenvolvimento dos primeiros centros industriais. Mais que isso, a partir da experiência e dos lucros acumulados durante a guerra, pequenos negócios ou investidores expandiram-se em indústrias de máquinas e equipamentos nos anos seguintes. A década de 1920 foi a primeira grande expansão industrial brasileira, com, por exemplo, a siderúrgica belgo-mineira em 1924. Ao mesmo tempo, a guerra agravou a crise do preço e da produção do café, principal produto da economia brasileira. O consumo de café não era exatamente uma prioridade para os países em guerra, e o Brasil tornou-se então exportador de gêneros alimentícios. Essas exportações se aceleraram a partir de 1920. Foi um movimento inteligente, né? Porque se o Brasil exportava principalmente café, e se o café já não era tão valioso, né? Porque quando as pessoas estão em guerra, eu acho que elas têm mais em que pensar do que beber café, né? Então faz mais sentido ter mudado para géneros alimentícios, porque assim ao menos estão a fornecer algo que é estritamente essencial, não é? Se bem que para algumas pessoas o café é essencial, para mim também. 15, reduzindo a oferta de alimentos disponíveis para o consumo interno, provocando altas de preços e diversos problemas sociais, como a greve geral de 1917, a primeira grande greve no Brasil.
Com a declaração de guerra, tivemos um estado de emergência, acusado de ser usado para reprimir opositores políticos e movimentos sociais. Os problemas sociais e a crise do café seriam agravados na década seguinte, que veria também a ascensão do tenentismo, movimento político e militar brasileiro que também possui origens na situação e atuação das Forças Armadas brasileiras durante a guerra, e teria efeitos por décadas. Ou seja, as crises que causam o fim da Primeira República em 1930 foram potencializadas pela Grande Guerra. Ao fim do conflito, o Brasil foi participante das Conferências de Paz de Paris, enviando uma comitiva chefiada pelo futuro presidente Epitácio Pessoa. Os navios alemães capturados e a indenização por sacas de café apreendidas em portos alemães foram inseridos no Acordo de Paz, e o país foi um dos fundadores da Liga das Nações como um dos países vencedores. E aí pessoal, aqui é o Felipe. Muito interessante, a sério, eu não tinha nenhuma noção de que o Brasil tinha tido este tipo de participação na Primeira Guerra Mundial. Eu já reagi aqui no canal ao Brasil na Segunda Guerra Mundial. Aliás, se eu me lembrar, eu vou deixar aqui em cima um card com um vídeo para vocês poderem clicar lá e ir ver. Mas eu não tinha noção de que o Brasil tinha tido este tipo de participação na Primeira Guerra Mundial, não sabia mesmo. Muito interessante, a sério, muito interessante este vídeo. Claro, talvez o Brasil não tenha intervido tanto na guerra como era planeado, né? Porque a ideia era mandar uma grande expedição para a Europa e não foi bem isso que aconteceu, o que por um lado é positivo, né? Porque quanto menos pessoas forem mandadas, menos pessoas morrem, né? Então de certa forma foi positivo isso. E também na verdade o Brasil estava numa posição privilegiada porque estava numa localização bastante afastada do centro, né? Ou do epicentro, digamos assim, da guerra, e sendo assim não era, digamos, a maior prioridade para a Alemanha. E vice-versa, tipo, estão a perceber? Ou seja, basicamente a Alemanha tinha mais com que se preocupar do que atacar o Brasil, e o Brasil também teria mais do que se preocupar, digamos assim, né? Ou seja, parece-me que a intervenção do Brasil na guerra foi bastante importante, e principalmente a fornecer certos alimentos e ajuda médica e tudo mais a alguns países, mas também em combate, né? Porque também houve pessoas que se destacaram em combate, e isso é muito interessante mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui, muito obrigado mesmo. Se puderem deixar um like, eu agradeço. Se me puderem seguir nas redes sociais, os links estão aí na descrição. Inscrevam-se no canal se forem novos por aqui, e é isso. Muito obrigado a todos pelo apoio. Eu sou o Blue e até ao próximo vídeo.